Essa que é a verdade. Então, a única esperança, até das pessoas da minha família do João que sobreviver, que é a minha nação do João que sobreviver, se ficarem vivas, vai ser por causa de mim. Por causa de mim. Não é por causa do pai do Benjamin com a Natasha, a Jocilene, a minha irmã do meio, a Ivone e a Chica e a Zélia, essa rapariga. Não é nem por causa do meu pai de sangue, não é nem por causa dos meus pais. É por causa de mim. Por causa de mim. A única esperança da minha geração, que é minha família, meu pessoal, porque eu não sou bastarda, nem deserdada e muito menos desnomeada, eu não sou indigente e nem negligente. Eu sou a única no meio da minha geração inteira. Agora esse negócio das raparigas. Teve gente que falou assim, que a Ivone, a Natasha e essa rapariga fizeram trabalhos fortíssimos de macumba para um homem ter nojo de mim e me odiar. Aí teve uma delas que falou assim, é por isso que tu se apaixonou por mim e por nós que somos cafetinas. Ela não tem vergonha na cara dela? Ela não tem vergonha na cara dela. E ele, por ser um abestado que tá cego de macumba, de bruxaria. Pois do mesmo jeito, a Ivone com a Natasha e a Chica, que se envolveu com o pai do Mateus, fez macumba também, enfeitiçou o pai do Mateus. Porque quando eu conheci o pai do Mateus aqui, quem me trouxe foi a Raimunda, a esposa do Raimundo. A Val, que morava lá no Jardim Santana, que era a esposa do Raimundo. E ela trabalhava em um dos apartamentos no condomínio, e ela conhecia o pai do Mateus. Como ela me via sofrendo, que o Ernesto tomava Doril, tá entendendo? Quando aparecia, ainda era sem dinheiro, porque quem recebia o salário dele da Rádio Progresso Tropical era a ex-mulher dele, com o filho dele, tá entendendo? Não era eu, não. Aí o pouco que ainda dava pra ele, se dava um pouquinho pra ele, aí ele tinha uma namorada, que desde quando ele trabalhava na Rádio Progresso lá no Nacional, a Eliane, a baixinha, era a namorada dele. Ele dava o dinheiro pra ela. Ele não dava dinheiro na minha mão, não. Ele já chegava sem dinheiro. Aí ele trazia, às vezes que ele chegava com um pouquinho assim, tá entendendo? Às vezes ele trazia a lata de manteiga grande, depósito pequeno, com comida lá da casa da ex-mulher dele, que é a Dona Valda. Não tinha raiva de mim, não. A filha dele, o filho dele também dava pra ele, tá entendendo? Porque os irmãos do Alexandre e do Carlos Daniel nunca tiveram raiva de mim, porque quando eu conheci o Ernesto, ele já estava separado da Dona Valda. Eu conheci o Ernesto lá na casa do seu Nofre, que eu trabalhava de empregada doméstica grávida da Sara Jane. Por isso que eu fui morar com o Ernesto lá na Tropical, que eu não tinha um lugar pra Sara nascer. Aí a Val vendo o meu sofrimento, tá entendendo? Pedindo casa daqui, roçando dali uma casa pra morar sem luz e ainda colocando bico lá pra mim de energia. E eu atava uma rede assim do canto assim, um pedaço de... Não, uma rede sem punho, tá entendendo? Aí eu amarrava assim, do lado e atava assim, do canto assim pra outro. Eu não tinha nem ventilador, depois que me deram o ventilador velho, tinha um colchão que eu estendia. Aí de noite eu colocava a Sara pra mamar assim, ó. Aí juntando o sono uma noite em cima da outra, tá entendendo? E durante o dia. E aí eu ficava lá... A Sara mamando, quando a Sara dormia, eu colocava na rede, eu já me jogava no colchão. Eu não sei nem quantos minutos eu dormia, a Sara, quando eu acordava a Sara, a gente chorando, tava cheio de carapa, porque eu não tinha ventilador. Lá eu tirava a Sara da tipóia e colocava de novo sentada, tá entendendo? Porque ela molhava de suor e eu também não... Como é que eu ia colocar ela deitada no colchão pra deitar comigo? Não tinha ventilador, era muito quente. E eu tava sozinha. Ali não tem onde era a casa da Sônia, aí tinha a casa da tia Geralda. Aí perto da casa da tia Geralda, assim, bem em frente tinha uma padaria, que era do Luiz, que parece que no tempo desse ele morreu, porque depois a padaria dele ele comprou pra cá assim, que quem tava tocando a panificadora era a mulher dele com o filho dele, tá entendendo? Aí tinha a panificadora do Luiz assim, e assim tinha uma casinha abandonada que eu pedi rocei e não tinha energia, mas aí tinha a igreja, penso que era Deus e Amor do lado, e alguém colocou um bico de luz lá pra mim, tá entendendo? Que o Ernesto não aparecia. Aí de manhã eu fazia assim, eu ia lá pra casa da tia Geralda, que a tia Geralda conhece a mamãe Margarida e a vovó Sarica, que a tia Geralda é lá da Boca do Acará, tá entendendo? Lá do Lago do Acará. Aí eu falei o nome da mamãe Margarida e da vovó Sarica, aí ela falou, mas eu conheço, porque eu morava no Acará, tá entendendo? Porque aí a tia Geralda, a mulher do tio Hélio, é assim,
ela conhece o Nito, o pai biológico da tia Raimunda, que mora lá na Cará, tá entendendo? Aí a tia Geralda me ajudava assim, porque de manhã eu limpava a casa, porque ela tava criando os dois netos dela, filho da filha dela, a Joélia e o Charlinho, tá entendendo? Aí eu me lembro que eu limpava a casa e a tia Geralda, quando não dava dela me dar um pão inteiro, ela cortava no meio, tá entendendo? Eu tomava um pouco de café, eu ajudava a fazer alguma coisa assim, tratar peixe, que o tio Hélio chegava com peranambu, com peixe que para tirar a cabeça e vendia assim, tanto como comia. E eu colocava a Sara chorando para mamar, eu colocava assim, segurava assim, e aqui assim eu dava um jeito de cortando tirando a cabeça das peranambu, tá entendendo? Com a Sara Jane mamando. Aí a tia Geralda me dava um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão e era feijão, um pouco de feijão com um pouquinho de arroz e um ovo frito. Até no coisinha assim ela me dava para me comer. A Silvana, irmã da Sônia também, cansei de chegar lá e ela me dá um pouco de café, me dá um pouco de comida. Então eu me virava assim, eu fazia alguma coisinha, tá entendendo? Porque senão, como é que eu ia sobreviver com a Sara? Porque o meu peito não tinha nem leite quase pra ela mamar, tá entendendo? Por causa da alimentação que eu não tinha. E eu não tinha condição de comprar leite e massa pra Sara. O pai da Sara não ajudava, não. Basta dizer que passou 2 anos no processo no fórum, ele com advogado particular e eu, ó. Nem sabia que eu era rica. Nem sabia. Nem sabia. Depois o Ernesto alugou uma casinha lá da dona Jaqueline, tá entendendo? E aí tinha uma geladeira velha, tinha um fogão lá e uma cama, tá entendendo? Aí ele, tipo assim, ele pagou um mês, ele pagou, certo? Aí, ó, quando já tava pra completar um mês, aí, ó, deu um temporal, que essa casa da dona Jaqueline, é assim, tem associação, né? Mais pra lá um pouco da associação, uma rua que entra pra lá, eu acho. Já perto da casa que era da Maria, a mulher do pipoqueiro, tá entendendo? Que ela tinha deficiência na perna, porque foi até o Everton Leone que deu as telhas pra ela cobrir a casa dela e eu não tinha inveja não, tá entendendo? Oi! Eu tinha feito um cigarro na folha de um caderno. Tá entendendo? Quando eu vou... Esse negocinho preto que eu uso na minha perna tá molhado, tá entendendo? Tipo um paninho. Só que ele molha, aí eu sento assim embaixo eu sento com a minha bunda em cima do meu pé e aí fica molhado o meu fundo, tá entendendo? Porque toda vez que quando eu vou tomar banho, quando eu vou no banheiro, tá entendendo? Que eu tenho que me assear, me lavar, pra me vestir minha calcinha e eu tá enxutinha, eu tenho que tirar da minha perna, porque quando fica molhado, eu sento em cima, fica um pouco molhada, eu fico agoniada, porque eu já vivo agoniada nessa casa por causa da perturbação, do desespero dessas raparigas, dessas safadas, dessas imundas, que eu não gosto delas, não. Aí o Everton Leone deu, né, as telhas, aí a Maria cobriu a casa dela, tá entendendo? E a mulher do pipoqueiro, ela sempre me chamava, que às vezes ela almoçava até arroz com tomate cortado, ela me dava um pouquinho. Muito minha amiga ela. Ela tinha um casal de filho, cabelo todo lourinho. Eles eram muito lindinhos, e tá entendendo? O casal de filho dela, tá entendendo? Depois, ela falou que o marido dela, que era o pipoqueiro, ele parece que ele se envolveu com uma mulher e começou a tratar ela mal. Aí ela vendeu a casa e foi embora pra onde tá a família dela, tá entendendo? Aí, ó, aí quando eu acordei de noite, aquele temporal horrível, chuva grossa. Aí eu peguei, coloquei meu pé fui colocar meu pé no piso, porque a casa era assim, ó, só tinha a metade era assim, tinha um pouco de coisa vermelha, eu acho, nem me lembro, mas o outro era assim, tipo grosso, sei lá, que deu até coceira na mão da Sara, da micose, tá entendendo? E ali era uma parte baixa assim, mas aí quando eu coloquei meu pé assim, ó, a água tava chegando no colchão. E eu fiquei desesperada, peguei o lençol, cobri a Sara Jane, tá entendendo? E saí desesperada, com medo, tá entendendo? Com medo da água subir e matar até a Sara afogada, tá entendendo? E aí no vento mesmo, com relâmpago e trovão, eu saí, foi diretamente na casa da Silvana. Cheguei lá, eu bati, Silvana, é tu, Andréia? Eu falei, é. O que aconteceu? Eu digo, tá lagando lá onde eu tô morando.
E a nenê. Aí ela abriu a porta e eu fiquei lá. Quando a água baixou, que não estava mais alagado, eu nem me lembro se a geladeira ainda funcionou. Aí, por causa disso aí o Ernesto pagou para dona Jaqueline os dias que nós estava lá. Ele não pagou o mês todo não, tá entendendo? Porque nós tivemos que sair de lá. Aí foram falar que ele ficou devendo aluguel. Mas não, ele pagou só os dias que nós ficamos lá. Porque para ele pagar o valor do aluguel, nós tínhamos que completar o mês, tá entendendo? Porque eu sofri muito com a Sarajane também. Pelo pai dela não dar assistência. Pelo menos para ela, o leite e a massa. Porque para ele dar para ele dar uma caixinha com hipoglós, mano, olha, eu falei tanta coisa para ele. Porque quando tinha as audiências, porque eu dei a entrada ali em frente às 3 caixas d'água, tinha um órgão lá que eu dei a entrada com a xerox dos meus documentos tudinho, que era para ele assumir a paternidade, para ele ajudar, porque eu não tinha com quem deixar a Sarajane para ir trabalhar menos de empregada doméstica. Aí foi aí que a Val viu o meu sofrimento, aí ela falou assim para mim: Andréia, olha, sinceramente, eu fico triste de ver a tua situação assim com essa criança e eu não posso te ajudar dando agasalho aqui para mim. Ela falou: olha, eu trabalho lá no condomínio, lá já tem um coroa assim, mas não, ele ainda tá novo. Ele, conversando comigo, falou que queria tanto conhecer uma mulher para ele se casar, porque ele gostava de uma mulher que trabalhava lá, mas morreu, tá entendendo? Aí ele tava sozinho. Ele falou que na hora que ele conhecesse uma mulher, que ele se agradasse, ele casava com ela. Eu acho que eu vou te levar lá para tu conhecer ele. Eu fiquei pensando assim, poxa, mas aí, ó, eu já tava traindo o Ernesto, mas o Ernesto não ficava só comigo, tá entendendo? Ele não sequer tava em casa. Quer dizer, se as pessoas pensavam que era eu que recebia o salário dele, que ele era técnico da Rádio Progresso Tropical, não era eu não. Não era eu não. Tá entendendo? É por isso que falaram, eu me criei na minha família que era pobre, simples, humilde. Eu já morei em local assim das pessoas ser simples, assim, ser pobre, humilde, e morar em lugar assim, que nem eu já morei assim. Mas eu sempre fui a maior riqueza, eu nunca fui pobre, as pessoas falaram, tá entendendo? E aí, o que foi que a Val fez? Pediu pro Raimundo, o marido dela, me trazer aqui. Aí eu deixei a Sarajane com ela, tá entendendo? E aí, porque eu tava pensando na Sara. Não era eu colocar chifre no Ernesto. Era a situação que eu tava vivendo por causa da Sara. Aí eu peguei, aí o Raimundo já de tardezinho me trouxe aqui. Aí na hora que eu entrei assim, tá entendendo? Na hora que eu cheguei ali, parece que eu já tinha morado aqui dentro. É igual a minha novela da Alma Gêmea, tá entendendo? Tá entendendo? E aí, ó, eu olhei assim, parece que eu vi uma coisa assim, uma luz, tá entendendo? Aí quando eu entrei aqui, eu já me senti bem, tá entendendo? Aí eu olhei assim, o pai do Matheus, ele brilhava assim na minha frente eu não falei pra ele não na hora, mas só que depois ele falou pra mim que quando me viu, ele viu uma luz nos meus olhos, que ele gostou muito de mim, tá entendendo? Aí na hora que eu saí, tá entendendo? Aí na hora que eu já ia, ele perguntou pra mim: tu vem amanhã? Pra gente conversar? Aí eu falei assim: vou ver. Se der, eu venho. Ele falou: não, mas vem que eu vou te esperar. O pai do Matheus, não era o pai do Benjamin. Eu só sei que quando eu fiquei pensando, não, mas eu acho que eu vou. Aí eu deixei a Sara, parece que com a Val. Aí eu peguei e vim. Ele ficou bem feliz. E nós começamos a conversar. E aí... E aí eu falei pra ele: eu vou fazer uma macarronada, tá bom? Pra nós almoçar. Aí ele disse que era pra mim fazer o almoço, tá entendendo? Aí eu vou fazer uma macarronada, tá bom? Ele, tá. Aí eu peguei o macarrão, eu fiz a macarronada, aí ele foi ali acho que ali no Josimar, que ainda era uma coisinha pequena, tá entendendo? Aí eu nem sei, mas ele foi por aqui, que trouxe um refrigerante. Aí tinha uma coisa assim, né, de vidro, tá entendendo? Aí eu coloquei o macarrão e eu tava toda feliz, tomara que ele goste da minha comida, tá entendendo? Aí na hora, era eu e ele só sentado na mesa, tá entendendo? Nessa mesa aqui, ó. Aí ele serviu o prato dele.
Aí eu servi o meu, aí ele colocou na boca, aí eu falei, tá ruim? Ele disse, não, tá gostoso. Ah, tá bom então. Ele disse, ele até me elogiou, tá entendendo? Que tava gostoso. Eu fiquei toda feliz, né? Poxa, pelo menos eu sei cozinhar. Na hora que eu coloquei a macarronada no meu prato, que eu provei, tinha um pingo de sal. Eu falei, você falou pra mim que tava gostoso só pra me agradar, não tem sal. Ele falou, não, mas tá bom, eu gosto assim mesmo. E aí a gente já, sabe, passou sabe, a conversar, aí é o ponto assim de me separar mesmo do Ernesto, de vez. Separei. Separei dele porque eu não aguentava mais, porque o Alexandre já tinha morrido e o Carlos Daniel já tinha nascido, tá entendendo? Não foi que eu colocasse chifre nele, por causa disso aí, porque lá no Jardim Santana ele começou a se envolver com outras mulheres, começou a beber demais. Ele queria me matar dizendo que eu tinha outro homem, falou que o Alexandre não era filho dele. Quando ele chegava, ele me chutava nas costas, que ele alugou uma casinha do preto com a branca, que ficava lá em frente ao Mercado da Silvana. E ele chegava bêbado, ele me chutava nas costas, eu grávida do Alexandre. Quando me deu pro Alexandre nascer, nós morávamos numa casinha lá da dona Terezinha, que o Natal arrumou com a tia dele, tá entendendo? Ali perto da escola São Miguel. Eu fiquei com dor, ele disse que eu falei, Ernesto, eu tô sentindo dor já, tá entendendo? Porque aí ele já tinha pegado um dinheiro, ele já tinha comprado um sofá, tipo um armário, um sofá, um fogão melhor, uma cama melhor, mas tudo assim não novo da loja, tá entendendo? Eu falei, Ernesto, eu tô sentindo dor, acho que o neném vai nascer. Aí ele falou, eu falei, me dá o dinheiro pra mim ir pra maternidade. Aí ele falou assim, eu vou pegar o ônibus, eu vou pedir até carona. Dá até o jeito. Porque se essa criança for meu, eu quero que Deus tire. E eu fiquei com raiva dele. Por isso que eu fiquei com raiva dele. Porque uma vez ele chegou bêbado, ele foi veio me chutando, eu grávida do Alexandre, e daí eu dei um chute no meio das pernas dele, e aí do empurrão que eu dei, ele caiu em cima da cama, e ele já tava começando a espumar, tá entendendo? Eu joguei água na cabeça dele. Tá entendendo? Porque ele me chutou, grávida do neném. Porque ele ficava bêbado e ficava dizendo que o neném era filho de outro homem. E eu sabia que eu não tinha transado com outro homem. Então eu não gosto que os pais da minha filha e dos meus filhos fiquem duvidando de mim, tá entendendo? Eu não gosto. E aí o Ernesto pegou e saiu. Se ele tinha dinheiro ou não, ele saiu. Aí eu fiquei só com a Sara Jane. E aí a dor começou a apertar, a dor começou a apertar. E aí que quando eu vi... E já desceu aquele langanho com sangue, tá entendendo? Que já é sinal pro neném nascer. E aí, quem que eu ia chamar pra me ajudar? A Sara era do tamanho da Débora, filha da Laurinda, tá entendendo? E aí eu peguei, aí como a casa era assim, aí eu olhei pra cá, não tinha ninguém, mas eu olhei pra cá, tinha uma vizinha que morava assim um pouquinho separado, tá entendendo? Que ela tava lá na areazinha esfregando a calça do marido dela com uma escova. Eu, vizinha, ela, oi, você tá me chamando? Eu digo, é... Aí, o que foi, mulher? Eu digo, eu já tô sangrando aqui, me ajuda. Aí ela, meu Deus do céu, vizinha, eu não entendo, de parteira eu não entendo. Mas calma, vinha lá no ponto final do ônibus, tem uma parteira. Aí ela foi e chamou a parteira. Aí a parteira veio, uma senhora forte, e aí eu já tava agoniada mesmo, tá entendendo? Eu já tava pra nascer o neném. E eu sozinha com a Sara, e até que ela chegou com a mulher, com a senhora, aí a senhora estendeu um lençol lá perto entre o sofá e colocou a Sara para trás do sofá pra Sara não ver, tá entendendo? Aí ela fez um pouquinho de leite e me deu, e o neném já foi nascendo, o Alexandre. Aí como não tinha, aí lá na gaveta da cômoda tinha uma tesoura, ela cortou o umbigo com a tesoura, essa tesoura que mandaram jogar na casa que a Juscelene mora. Então, será que foi a Juscelene que ajudou a matar o Alexandre? Por que essa tesoura ia ser jogada dentro da casa que a Juscelene mora? Porque por causa do coroa não era, mandaram jogar para a Juscelene. A tesoura que a parteira cortou o umbigo do Alexandre, porque não foi a parteira que matou o Alexandre. Tá entendendo? E aí, aí o neném nasceu. Aí quando o Ernesto chegou, eu tava com muita cólica, muita cólica.
E eu pedi para ele conseguir um manador para mim, porque eu não estava aguentando, com muita cólica, o neném chorando com cólica também. E aí ele conseguiu lá um manador, tá entendendo? Me deu, eu tomei. Aí amanheceu no outro dia, e aí ele deu, a parteira cobrou um valor, só que ele deu a metade só. Ele não deu todo o valor para parteira. Agora, eles aqui que parece que complicaram a parteira, que a parteira tinha que cobrar. Igual parece que complicaram a dona Jaqueline, que a dona Jaqueline tinha que cobrar o valor de um mês inteiro que o Ernesto ficou devendo aluguel, tá entendendo? Porque aí eles aqui já tiravam o lucro em cima de mim, em cima da Sara. Tá entendendo? E aí, como elas aqui complicaram a parteira, era pra parteira dizer que o pai do Alexandre estava devendo o restante do dinheiro, já era com certeza para inocentar a Juscelene com quem estava com ela, que foi a culpada da morte do Alexandre. Entendeu? Tá entendendo? E aí, ó, eu sei se na hora que amanheceu o dia, passou esse dia, aí penso que no outro dia. Aí eu amarrei uma fralda aqui assim, ó, e com balde foi puxar água do poço pra me lavar a roupa. A roupa que o neném nasceu. Por exemplo, o lençol que o neném nasceu em cima. De resguarde mesmo. Olha, dos meus filhos, eu só tive resguarde da Laurinda. Mas dos outros meus filhos, nunca eu tive resguarde. Dos meus 8 filhos, eu não tive resguarde. Como a Laurinda nasceu lá na casa da mamãe, tá entendendo? Quem fez o meu parto foi a tia Cecília, a mamãe e a vovó. Que a mamãe, a tia Cecília e a vovó eram parteira. Quer dizer, eu passei 40 dias embaixo do mosquiteiro. Eu me alimentei bem. Tomava caldo de frango. Tá entendendo? A mamãe me ensinou, a vovó e a mamãe me ensinou como fazer a força para a Laurinda nascer. Como eu tinha que ficar, tá entendendo? Como eu tinha que me segurar na rede, fazer força para baixo. Me ensinou. Tá entendendo? A Laurinda, quando nasceu, eu fiquei 40 dias, 40 noites embaixo do mosquiteiro. Eu só saí quando passou dos 40 dias. Tá entendendo? Eu tive resguardo, eu fui bem cuidada. A Laurinda, quando chorava, a mamãe colocava no meu braço para colocar os seios na boca dela para mamar, tá entendendo? Mamãe e vovó foi me ensinando. Então, é por isso que quando, tipo assim, só porque pela mamãe e a vovó ter me ensinado, aí eu fui me lembrando quando meus filhos foram nascendo. Tá entendendo? Porque eu fiquei com dor da Laurinda, eu correndo atrás de um frango pra nós matar assim. Quando eu comecei a correr mais forte, parece que arrebentou alguma coisa assim, cortou alguma coisa assim. Mas ficou doendo bem devagarzinho, porque aí de noite eu fiquei sentindo, mas não era muito não. Aí nós fomos pôr tabacal, quebrar tabaco. Aí quando eu subi lá em cima, que eu tava em pé em cima da tábua, aí começou a apertar a dor, que eu tava enfiando as folhas de tabaco na carreira da palha. Aí eu, mamãe... Ai, minha filhinha, o que que é? Tu já tá sentindo alguma coisa? Ai, eu tô. Aí a mamãe Margarida ficou aperreada, falou pra vovó, mamãe? Oi, mamãe? Que foi, Margarida? Mamãe, me ajuda aqui, ó, porque a Deinha já... A Deinha, que ela me chamava de Deinha, então Andréia, ela já tá sentindo dor, mamãe, me ajuda. Deus o livre se de repente, né, lá de cima a neném caísse de cabeça no chão. E aí era tipo assim, tá entendendo? Porque a mamãe com a vovó, minha filha, prende a perna, anda devagar por cima desse pau, tá entendendo? Anda por cima, prende a perna e anda devagar por cima da tábua, aí até tu pegar e andar por cima da travessa, tá entendendo? Pois quando eu tava saindo do Alexandre, que já tava descendo o sinal do parto, eu prendi assim minha perna um pouquinho pra poder andar um pouquinho dentro de casa até lá fora pra chamar a vizinha, tá entendendo? Tá entendendo?